nós podemos observar os movimentos relativos ao sistema. Que movimentos são relativos a esse sistema? Primeiro, a velocidade das águas em relação às margens do rio, ou seja, a velocidade da correnteza do rio. Nós podemos ter um segundo movimento, que seria a velocidade da pessoa em relação às margens. Se a pessoa tenta atravessar perpendicularmente o rio, então vai ter que ter a velocidade da pessoa relativamente comparado com as margens do rio. E também podemos ter a velocidade da pessoa em relação à correnteza das águas. Ou seja, nós temos aí, numa situação, uma pessoa atravessando a nado um rio, nós temos 3 movimentos relativos que pode estar em relação, que é a velocidade das águas em relação às margens do rio, a velocidade da pessoa em relação às margens do rio, no caso a terra, em relação à terra, e a velocidade da pessoa em relação à correnteza do rio. Ora, vamos ver o princípio da independência desses movimentos. Cada movimento desse, ele é independente. A composição dos movimentos simultaneamente do barco em relação à terra é denominado movimento resultante. Eu estou colocando aí um barco que vai atravessar um rio, tá certo? Ele aponta para a margem do rio, do outro lado, pela menor distância. O rio apresenta uma correnteza. E, lógico, esse barco não vai conseguir atravessar na menor distância. Ele vai descer um pouco, porque a correnteza vai ter uma relação sobre esse barco. Então, a composição do movimento simultaneamente do barco em relação à terra é denominado movimento resultante. Porque o barco aponta para a margem, mas, ao mesmo tempo, ele vai chegar abaixo do ponto que ele inicialmente estava apontando. Nós temos um movimento de arrastamento do barco, ou seja, as águas possuem uma velocidade relativa às margens da terra. No caso aí, é a velocidade da correnteza das águas. E no terceiro item, nós temos o movimento do barco em relação às águas, ou seja, relativamente à correnteza, que é o movimento BC, né? Barco em relação à correnteza. Ora, nós temos 2 movimentos relativos, que é um movimento relativo do barco e a correnteza, o outro movimento de arrastamento das águas, e tem uma resultante disso daí, que é o movimento do barco em relação à terra, em relação às margens. Ele vai descer a um ponto abaixo do esperado. Bom, como é que a gente pode calcular esses movimentos? Ora, se nós considerarmos que essa figura é um triângulo, e aí a gente pode utilizar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a velocidade resultante aqui ao quadrado é igual a essa velocidade relativa ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado. É o chamado teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos capítulos. Veja um exemplo. Um barco a motor desce um rio. Sim. Mas nós podemos ter outras situações com relação a esse barco, viu, pessoal? Nós podemos ter que um barco ele pode estar descendo o rio, no sentido da correnteza, ou um barco pode estar subindo o rio, no sentido contrário à correnteza. Nós temos velocidade relativa também. O que seria isso? Ora, imagina um barco descendo o rio. Então, eu teria que ter uma velocidade relativa a quê? O barco vai descer, a velocidade do barco, mas a velocidade da correnteza, porque os dois estão na mesma direção, no mesmo sentido. Agora, imagine que um barco vai subir ao rio.
Se o barco vai subir o rio, por exemplo, nós temos que a velocidade da correnteza puxa o barco para baixo, mas, no entanto, ele sobe. Se o barco sobe o rio, é porque a velocidade dele é maior que a velocidade da correnteza. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade relativa é um menos a outra, com a velocidade contrária. É a mesma situação da pessoa descendo uma escada rolante. Quando a pessoa vai descer uma escada rolante caminhando no mesmo sentido da escada, as velocidades estão sendo somadas, velocidade relativa somada. Mas imagine a escada descendo e a pessoa subindo, no sentido contrário. Se a pessoa conseguir subir, é porque sua velocidade foi maior que a velocidade da escada. E nesse caso, nós temos uma velocidade resultante da subtração. É a maior menos a menor. Tá ok, pessoal? Bom, agora vamos para o exemplo. Um barco a motor desce um rio com velocidade de 10 km por hora e sobe o rio com a velocidade de 6 km por hora. Determine o módulo da velocidade da correnteza em relação às margens e do barco em relação à água. Então, vamos ver duas situações. Primeiro, descendo, nós temos o quê? Que a velocidade do barco, está assim, mas a velocidade da correnteza do rio é igual a 10, porque o barco está descendo o rio. Aí nós temos, subindo o rio, nós vamos ter que, para facilitar, vou copiar e colar. Subindo o rio, nós vamos ter o seguinte, uma outra situação. Velocidade do barco menos a velocidade da correnteza, porque um contra o outro. Lembrando a vocês que subindo o rio, a velocidade das águas é diferente da velocidade do barco. É igual a 6. Se nós olharmos que eu tenho um sistema em que a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza é igual a 10, e o outro, que a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza é igual a 6. Se nós somarmos, aqui é um sistema. Só um minutinho. Nós observamos, para resolver esse sistema, certo? Basta a gente somar as parcelas. Resolver um sistema dessa natureza, a gente soma as parcelas. Vejam lá. Na hora que eu somar isso daqui, somar o de cima com o de baixo, eu tenho que VB mais VB vai ser 2 vezes VB. Correto, criança? Na hora que eu for somar velocidade da correnteza positiva com velocidade da correnteza negativa, um anula o outro. Então, eu posso dizer que esse VC, velocidade da correnteza aqui positiva, vou fazer aqui de novo.
Ó, velocidade da correnteza de cima positivo vai anular a velocidade da correnteza embaixo. Então, portanto, zero aqui. Acaba esse versículo. 10 mais 6, 16. Comando. Ora, eu aprendi que esse 2 está multiplicando e passa a dividir. Portanto, eu tenho VB, correto? Que é a velocidade do barco. Vai ser igual a 16. O 2 está multiplicando, passa a dividir. Divido por 2. Então, eu tenho a velocidade do barco igual a 8 km por hora. Isso é resposta, ou seja, encontrei a velocidade do barco. É isso que ele pediu. No entanto, eu preciso encontrar agora a velocidade da correnteza. Então, professor, como eu faço isso? É simples. Se eu substituir esse valor, substituindo substituindo VB igual a 8 em qualquer uma das equações acima, qualquer das equações, teremos o valor de VC. Tá certo, pessoal? Bom, então, criança, eu vou substituir na primeira. Tenho o quê? Eu tenho que VC, ó. Eu tenho que... Eu vou substituir nessa daqui. Eu tenho o valor de VB. VB vale quanto? Vale 8. Então, 8 mais VC igual a 10. Ó, nós aprendemos que esse 8 está somando, ele passa para depois da igualdade com o sinal trocado. Então, ficaria o quê? VC igual a 10 menos 8. Isso vai dar 2 km por hora. A velocidade da correnteza, 2 km por hora. E aí nós respondemos a questão. Então, a velocidade... Estou dando aula. Só um minutinho, crianças. Só um minutinho. Pessoal, desculpem aí, viu? Bom, então, pessoal, nós temos que a velocidade do barco foi 8 km por hora e a velocidade das águas, 2 km por hora. Aí vocês podem observar que na hora que eu somar 2 mais 8 vai dar 10, né? Comprovação. E na hora que eu diminuir 8 tirando 2 vai dar 6. Portanto,
Aí nós temos a velocidade do barco e a velocidade da correnteza. Bom, pessoal? Bom, na questão 2, o exemplo 2, vamos ver o seguinte. Um barco atravessa um rio com velocidade de 4 metros por segundo, perpendicular à correnteza. Sabe-se que a velocidade da correnteza é 3 metros por segundo. Determine a velocidade do barco em relação à Terra. Ora, essa questão é parecida com esse desenho aqui, ó. Ó. Essa questão é parecida com esse desenho. Com esse desenho aqui. Por quê? Porque nós temos um barco apontando para outra margem, atravessar perpendicular, mas nós temos a velocidade da correnteza e temos a velocidade do barco em relação às margens. Determine a velocidade do barco em relação à Terra. Ora, ele quer determinar essa velocidade aqui, relativa. Bom, bem simples. Primeira coisa, nós temos que a velocidade da correnteza do rio. Né? Então, velocidade da correnteza, que foi dada aí, 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Nós temos a velocidade do barco. Ó, a velocidade do barco. Um barco atravessa o rio perpendicular com velocidade perpendicular à correnteza. Ou seja, eu vou ter uma velocidade relativa aí de quanto? Vou botar assim. Relativa. Relativa de 4 metros por segundo. O que é que ele quer saber? Determine a velocidade do barco em relação à Terra. Seria essa velocidade aqui, ó. Ela resultante, ó. Então, eu quero calcular a velocidade resultante. Interrogação. Pronto. Aí eu faço o quê? Velocidade resultante ao quadrado, teorema de Pitágoras, é igual à velocidade da correnteza ao quadrado, mais a velocidade mais a velocidade relativa ao quadrado. Então, relativa ao quadrado. Em outras palavras, crianças. Velocidade da correnteza ao quadrado, né? Lembrando, mais teorema de Pitágoras, mais velocidade, que foi da relativa ao quadrado. Ora, aí eu tenho que velocidade resultante ao quadrado é igual. Eu tenho os valores aí, 3 ao quadrado, mais quatro ao quadrado. Ou seja,
Velocidade resultante ao quadrado igual a 9 mais 16. Bom, então eu vou ter 9 mais 16. Isso vai dar 25. Ou seja, pessoal, a velocidade do barco, ou melhor, resultante, vai ser igual a raiz quadrada de 25. Se você coloca isso numa raiz quadrada, então, raiz quadrada de 25 isso é igual a 5 metros por segundo. Resposta da questão. Resposta da questão, 5 metros por segundo. O que é que eu tenho aqui de dados iniciais? Eu tenho que essa velocidade aqui, ó, de atravessar o rio do barco, era 4 metros por segundo. E eu tenho que a velocidade da correnteza puxando o barco para baixo era de 3 metros por segundo. E determinar a velocidade do barco em relação à Terra é determinar essa resultante. Ora, seria esse 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. E a 9 com mais 16 dá 25. E eu vou extrair a raiz quadrada de 25, que deu 5. Portanto, essa velocidade aqui do barco em relação à Terra seria de 5 metros por segundo. Tá bom, criança? Alguma dúvida até agora? Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar?